Passei uma semana em Moçambique e foi muito bom. Fiquei hospedado numa casa missionária de padres italianos. Eu sei falar italiano, né? Então ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mas Moçambique fala português, então, enfim, não tinha problema. E foi muito bom, fui muito bem acolhido, né? Nessa paróquia, o pároco, uma pessoa muito gentil, me acolheu muito bem. Me deixou celebrar a missa tradicional. Inclusive, ele foi assistir, porque ele nunca tinha visto. Então, foi assistir a missa, gostou e tudo. Então, me acolheu muito bem. Então, conheci o seminário. Foi muito boa a experiência. A realidade, né? Assim, difícil, né? Então, Moçambique não é uma realidade difícil. Então, vi um lado pobre, um lado rico. Foi interessante. E ali de Moçambique eu fui para o Malawi. Então cheguei lá no Malawi. Então eu esperava que ia ser muito difícil, porque o padre tinha me preparado para ser difícil. Mas foi muito mais difícil do que eu pensava. Muito mais sem difícil. Energia. Então acontece, a gente foi na capital. A capital do Malawi é Lilongwe. Então fui para Lilongwe. O aeroporto internacional de Lilongwe, qualquer rodoviária do interior do Ceará é mais chique do que é um negócio assim, já foi chocante, né? E ali de Lilongwe ali já fui vendo como é que é seu negócio, porque o padre Frederico é uma máquina de evangelização. Então encontrou uma menina pobre no meio da rua, já foi chamou para comer com a gente e perguntou se a menina era batizada. Não sou. E foi para casa da menina no meio da favela. Menino, foi uma confusão. E eu já comecei a me espocar de rir, porque o homem era assim uma máquina, né? E de Lilongwe a gente ia para a diocese aonde o bispo tinha pedido a missão, a diocese de Karonga, que fica no norte do Malawi, fronteira com a Zâmbia e um outro país lá que eu esqueci o nome agora. E o norte é a parte mais pobre do Malawi. Então o que acontece? Na medida que a capital já é muito pobre, parecia um favelão gigante. Então tinha uma zona um pouco mais decente, uma zona mais turística, né, uma zona lá do governo, mais muito pobre. Então era chocante, as pessoas andando a pé. Ali já era difícil. Não, ali já era difícil. Então a gente foi para a sede da diocese no norte do país. E a gente teve a sorte de encontrar o bispo, porque ele por acaso estava ali para a reunião da conferência episcopal. Nos atendeu, falamos com o núncio apostólico, foi muito boa a recepção. Disse quem eu era, onde é que eu estava. E aí o bispo soube que a gente ia de ônibus. E o bispo olhou assim para mim, né? Assim, vocês não vão de ônibus, não. Eu não vou deixar vocês irem de ônibus. A noite inteira, 12 horas de viagem. Nossa! Cara, naquele ônibus cheio de galinha, de bode, da pior qualidade possível, na estrada pior possível. O bispo, não, vocês vão no meu carro. Deu o carro dele com o motorista dele pra gente ir até e ficar hospedado na casa dele. E aí o negócio já foi começando a ficar mais chocante, que na estrada, então a gente foi... não tinha estrada, né? Era assim, a principal estrada do país era assim, um monte de buraco com alguns pedaços de estrada, né? Então, assim, a gente ia passando nos vilarejos, mas era assim... Eu me lembrava do Nordeste, do interior do Nordeste, quando eu era criança. Sabe aquela coisa muito pobre, muito pobre, muito, muito pobre, muito pobre. Mas o que é que eu tinha imaginação, né? O padre tinha dito que a gente ia fazer missão nas tribos dessa região, uma região que não tinha sido evangelizada ainda, que ainda era pagã. E a gente tinha uma sede, um local, tipo um povoado, como base, e da base a gente ia para as missões e voltava para a base. Então como é que eu imaginei? Uma base. A base, uma casa com banheiro, com... né? Porque eu tinha visto um vídeo, então eu imaginei, tem um mosquiteiro, tem um ventilador, né? Tem um chuveiro, né? Não vai ter um chuveiro elétrico, mas vai ter um chuveiro, vai ter um sanitário, né? Sim. Sempre me persegui nessa história, né? Essa história é fecal. Então vai ser uma coisa digna, né? Assim, minimamente para você descansar, né? O problema todo tá aí no intestino. Rapaz, quando a gente chegou na casa do bispo, que era no meio do mato, a casa até boa, assim, mas no meio do mato, né? Assim, não tinha estrada para chegar lá. E a gente trocou do carro do bispo para a caminhonete da missão. Já começou a ficar difícil, porque
Então era eu, o padre Federico, um seminarista, um leigo vocacionado. Sim, éramos 4. Depois chegou um outro seminarista africano também. E a caminhonete só cabia uma pessoa na frente. Aí o padre Federico falou assim, não, você vai na frente. Eu, não, pelo amor de Deus, eu não, o senhor vai, o seu coordenador, não, você vai na frente. Me insistiu, me obrigou a ir na frente. Meu Deus do céu. A gente tinha 3 horas e meia de viagem numa montanha russa de barro. A caminhonete pulava, tinha horas que ela andava de banda, como diz lá no Ceará, escorregando um abismo ali de um lado do outro. Meu Deus do céu. E eu ficava imaginando o padre lá em cima, pulando, sentado num banco de madeira. Eu pensando que ia ser arriscado no Catar. No Catar. Eu tava incomodado ali dentro da cabine, imagina eles lá no sol quente, ainda tava no ar-condicionado, tá? Beleza, mas o padre tava me preparando, né? E aí o padre Federico, ele me disse no final da missão, ele falou assim, eu tinha certeza que você só ia aguentar uma semana. Olha só. E não só eu, todo mundo que, quando soube que você ia, esse padrinho aí, ele não aguenta, uma semana ele vai pedir para ir embora. Eu não sabia disso, né? Aí quando a gente chegou na base da missão, no vilarejo, na base, então, eu tive o privilégio de ficar sozinho numa casa. Eles iam ficar numa casa e na outra. Quando eu entrei naquela casa, muito engraçada, que não tinha nada. Não tinha. Era uma casa. Olha, tinha um teto de zinco. Não tinha banheiro. Tinha um colchão coberto com plástico e teia de aranha. Olha, rato de noite. Rato mesmo? Rato de verdade. Aranha, meu Deus do céu, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha banheiro, e ali era a base. E aí eu disse, onde é o banheiro? Aí o cara apontou pra onde? Pra uma casinha que tinha. Eu fui lá ver o banheiro. Quando eu abri ele mostrou, tinha até um cadeado. Quando eu abri a porta, as baratas subiram assim do buraco. Era um buraco pra gente fazer a necessidade no buraco. Estava coberto com uma pedra. E tinha um gancho assim, quando eu tirei a pedra, as baratas saíram assim. Eu digo, não. Eu não acredito, gente. E ali era a base. Meu Jesus do céu. É a base. Meu Jesus. Não, aí eu tinha... Mas eu tinha luxo. Ali era o bom. Ali era o bom. A base de apoio. É a base de apoio. Daí a gente podia descansar. Cara, era um calor insuportável, porque eu tava no verão. Então, um calor insuportável. O colchão, não sei por que, plastificado. E eles, em vez de botar um edredom, aqueles bem áspero ali, eu acho que, sei lá o que era aquilo. Eu não sei por que eles sentem frio, não sei o que. Não sei, mas eu tava torrando. Então, nessa casa, eu tinha o privilégio de ter um espaço que teoricamente seria um banheiro, mas não tinha sanitário nem chuveiro. Mas eu podia tomar banho ali. Ah, tá. E a água saía para fora da casa, todo mundo via água saindo. Mas tudo bem, tinha uma janela com uma cortininha assim. E aí mas também não tinha água. Então, para você ter água, você tem que pegar água no poço. Então, tem os africanos, católicos, que estavam apoiando a missão, inclusive a gente pagando eles e tudo. Então, tinha um grupo, tinham jovens, tinha uma senhora para cozinhar. Sim. E tudo. E aí eu pedi, olha, eu quero tomar banho, né? Então ela ia lá no poço, pegava água, trazia a lata d'água na cabeça, me dava para eu... De cuia, então eu tomava banho, pegava achei lá na casa, olha gente, muito suja, muito suja, muito suja, muito suja. E tinha sido limpa, tá? Então eu pegava lá uma conchazinha e tomava banho ali, e tinha um risco de cólera também. Então o padre disse, não, mas não se preocupe que a água do poço não é contaminada, são águas dos rios, dos lagos e tudo, a água do poço é limpa, então, mas mesmo assim não bebe. Então eu comprei umas pastilhas de cloro. Sim. E um dos jovens missionários que veio, ele tinha vindo da Austrália, então ele trouxe umas garrafas que tem um filtro de carvão ativado. Caramba, nossa senhora, paguei caríssimo para essa garrafa. E aí eu botava a água e bebia dessa água, né?
Mas o padre também, olha, pelo amor de Deus, toma conta desses, não deixa nenhum mosquito te picar, porque o último missionário que veio pra cá pegou malária, a malária foi pra cabeça dele, ele ficou doido, ele ficou no meio da bolsa, dizendo que ele era a Mulher Maravilha. E eu, meu Deus, e ele falando sério. E era verdade, né? O menino missionário tinha a malária atacou o cérebro dele, ele achou que ele era a Mulher Maravilha, depois ele achou que estava na guerra do Vietnã, queria matar todo mundo, teve que ser levado para a capital às pressas, teve que ser amarrado. E ele era, menino, foi uma confusão, e ele disse, pelo amor de Deus, então deu pra gente, mandou a gente comprar não sei quantos vidros de repelente, a gente passava o dia passando repelente, eu só me esqueci que eu sou branco demais e não podia pegar sol. Mas enfim, então a gente ficava lá na base, a gente foi aos pouquinhos, o padre, mas assim, o padre olhava assim pra mim, aí começou a brincar comigo, esse é o monsenhor da administração apostólica, como se fosse muito chique, assim, né? Rapaz, eu sei que quando a gente começou, aí a gente ia pras aldeias, a primeira aldeia que a gente foi, nunca tinha sido evangelizada, e rapaz, eu tava doido pra saber como é que era esse negócio, como é chegar num lugar que o pessoal nunca teve experiência cristã. Né? E aí, só que acontece, um monte de branco estrangeiro chama a atenção, né? Então a gente avisava para os líderes, porque tem uma organização tribal bem feita, cada tribo tem um líder, tem um líder do conjunto de tribos e tem um líder geral das tribos. Poderia ser até uma afronta chegar assim. Não, a gente avisava, a gente pedia autorização, eles autorizavam, a gente quer rezar, a gente quer conversar com vocês. Então o padre Frederico levava um crucifixo enorme, desse tamanho, um terço no pescoço gigante, e a gente de batina, né? Então, eu imagino que na cabeça deles é como se estivesse descendo uma nave espacial e uns marcianos, né? Porque era a coisa mais esquisita do mundo, né? Caramba. Então, a gente começava pelas crianças. Então vinha, porque os pais estavam trabalhando na roça, as mulheres estavam na cozinha, então a gente começava pelas crianças. Então o seminarista começava a brincar com as crianças, e aí o padre Felipe levava, sabe quem é isso aqui? Aí, não, a gente não sabe. Aí começava a mostrar, esse aqui é Jesus, é o Criador, Deus. Aí começava a catequizar. Aí convidava os homens, as mulheres, não, vamos escutar. Então a gente levava tudo, né? Levava uma tenda, cadeira para sentar, mas eles sentavam no chão, assim. E eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, uma didática maravilhosa do padre Frederico, explicando quem é Deus, qual é a verdadeira igreja, qual é a verdadeira religião, quem fundou tal religião, foi fulano, quem fundou, que ano a gente está? 2023, 2023 de quê? Aí ninguém sabia, vou lhe explicar, do ano que Deus veio ao mundo. Aí, sabe, fazer toda uma catequese, eu sei que depois de algumas horas de conversa, umas 2, 3, 4 horas de conversa, então, vocês entenderam qual é a verdadeira igreja e qual é a verdadeira religião? Entendemos. Qual é a verdadeira igreja? Aí eles falavam, católica. Quem quer ser católico? Aí eles olhavam assim para o outro, aí levantavam, eu quero ser católico. Aí a gente fazia uma acolhida, cantava uma música, chamava eles para esse lado, e tem toda uma música lá na língua deles, né? O padre Felipe sabe falar um pouco a língua deles, e porque a gente falava em inglês, e tem o nativo que traduzia para a língua deles, né? E as pessoas mais instruídas de lá falam inglês, porque lá foi uma colônia inglesa no passado. Então a gente falava inglês com eles, ou a gente tinha o catecismo na língua deles, e a gente tentava ler o catecismo na língua deles. E eu sei que dali foram surgindo comunidades católicas. Olha só! Pequenas comunidades católicas. Então deixava um catequista leigo para ir dar formação para eles, e eles começarem as primeiros passos na Igreja Católica. Olha só. E eu lembro que o senhor fez campanha para construir uma igreja. Então, conseguiu? Conseguimos mais do que a gente pensava, graças a Deus. Então, algumas comunidades, algumas dessas tribos já tinham sido evangelizadas antes. Então, já tinham católicos das outras missões do padre Frederico lá. Então, eles já tinham... só que missa uma vez por ano. Quando o padre ia, né? Porque lá não tem padre suficiente para atender aquele pessoal... Locais muito remotos, é um local muito remoto. Para chegar nessa vila, 3 horas e meia de viagem da sede da diocese, que já fica 12 horas de distância da capital. Então, dali da vilazinha até as tribos, a gente ia de caminhonete até um certo ponto. Depois a gente ia, quando dava, de moto, na garupa de uma moto. Gente...
Olha, eu não tinha mais medo do catar, eu não tinha mais medo da polícia querer ver eu lá no banheiro, eu não tinha mais medo de nada, mas da moto eu tinha medo, porque eram uns jovens que guiavam as motos. Era muito rápido, né, Fada? Cara, eles subiam naquelas... Estão subindo montanha, então subia a trilha sem capacete, correndo, a gente com toda a bagagem, então eu tinha mesa portátil, cadeira, barraca, colchão, tudo para o acampamento, e a gente, toda essa trouxa em cima da moto. Meu Deus! Aquelas motozinhas, sei lá o que é essa moto, e o cara voado. Rapaz, eu chegava lá, eu nunca rezei tanto. Porque eu ia o tempo todo entregando, porque eu pensei, eu vou cair, eu vou bater minha cabeça numa pedra, eu vou morrer, eu não vou morrer. Ai, o muçulmano não me mata, a cólera não me mata, mas essa moto vai me matar. Cara, então eu tinha muito medo dessa moto. Eu sei que quando eu chegava lá na missão, algumas missões eram dessa forma, né? Mas me tremendo todo, né? Aí a gente tinha a equipe de apoio dos jovens que iam, alguns jovens vocacionados, tinha a cozinheira que ia, o pessoal então montava a nossa barraca. E o Padre Frederico também fez questão que a gente comprasse uma barraca bem grande, porque ele disse, olha, eu quero que você comprar uma mesa para você sentar, estudar, você ler, rezar, para ficar à vontade. Então eu comprei um colchão grande, tudo era enorme, né? Ai, Jesus! Porque era um pouco de conforto que a gente tinha, né? E aí lá na montanha era o contrário lá de baixo. Então lá na montanha era frio à noite, né? Mas era agradável. Mas assim, foram experiências maravilhosas. Então, algumas tribos que já tinham sido evangelizadas, nessas a gente ia visitar e catequizar. Sim. Então tinha crianças para batizar, tinha casamentos para fazer, tinha missas. Então, cara, assim, uma experiência muito forte celebrar missa com pessoas que não tinham vontade de sair. Olha que coisa linda. Porque, então, do local do acampamento até o local da missa eram mais ou menos 1 hora a pé no meio do mato. Sim. Então vinham pessoas as pessoas saíam assim, de locais longes, andavam muito para chegar ali, né? E a gente marcava a missa para 9, mas ia começar a hora que a gente quisesse, começava 10. Eu sei que era praticamente o dia todo ali. As pessoas não queriam sair. Eu me lembro que o Padre Frederico foi para celebrar. Você celebra aí, faz o sermão aí e te vira. Eu, padre, não sei falar nada. Não, vai. Se não souber, lê o catecismo aqui. Se não souber, fala inglês. O outro, eu digo, meu Deus, eu vou fazer sermão em inglês. Meu inglês não é tão bom assim, não, mas tudo bem. Aí ele foi celebrar em outro local, bem distante, me deixou sozinho lá. Mas foi legal. Rapaz, olha o pessoal. Nossa, mas uma alegria. Você queria que você visse a alegria deles em ter aquela missa. Olha, porque era 1 ano que não tinha missa, né? E não queriam ir embora, então não tinha pressa nem para começar, nem para terminar. Quanto mais eu demorasse ali, cantava. Terminou a missa, ficaram cantando. Eles cantam divinamente bem. É um dom que eles têm, uma coisa incrível. Rapaz, incrível. Eles começam, fazem várias vozes. O povo lá, paupérrimo, que nunca viu nada, que nunca estudou, que nunca não sabe nada. Mas tem um dom de cantar incrível. Incrível, incrível, mas é lindo, lindo. Se eu pudesse depois mostrar assim o vídeo das canções deles cantando, eu ficava assim. Então, nossa, então foi maravilhoso. Então a gente visitou várias tribos, como eu disse, algumas que tinham já um início de evangelização e outras que não tinham. Então